Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença de dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Teólogo e historiador Philip Schaff, ele disse que existe um lema que foi cunhado pelos pacificadores da igreja, que é a frase: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. E me parece, irmãos, que esse é o lema ou a frase que resume bem o ensino que o apóstolo Paulo traz para nós aqui no capítulo 14 de Romanos. Por quê? Porque a realidade é que a igreja precisa de pacificação diante do seu contexto. A igreja consiste num ajuntamento de pessoas que receberam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No entanto, essas pessoas, elas têm as mais diversas opiniões. Elas vêm dos mais diversos tipos de vida, ou histórico de vida. Elas vêm de igrejas diferentes. Às vezes, pessoas que professaram a fé, aprenderam o evangelho em outros contextos religiosos, em outras igrejas. No entanto, se achegam a novas igrejas para se reunir com novos irmãos, de modo que há sempre divergência de opiniões, há sempre pessoas que têm um modo de ver, de entender, um parecer diferenciado sobre a melhor maneira de viver para Deus, sobre a maneira como nós podemos viver e agradar a Deus. Deixe-me dar exemplo para vocês de divergências que existem, por exemplo, no meio de igrejas batistas tradicionais, de igrejas batistas reformadas. Existem alguns irmãos que olham para o dia de domingo, o dia do Senhor, como um dia de guarda, um dia especial, onde você deve se dedicar a Deus completamente, você não deve fazer nenhuma outra atividade, você não pode abrir um jogo no computador, você não pode frequentar um clube, uma piscina, é o dia do Senhor. Existem pessoas que estão na igreja e têm esse parecer, têm essa avaliação de que este é o modo correto, adequado de servir ao Senhor. Enquanto que existem outros que entendem que não é assim que nós realmente servimos a Deus. Nós precisamos, de fato, dedicar parte do nosso tempo ao Senhor. O domingo é dia dele, é dia de culto, nós devemos nos esforçar para estar presentes com a igreja no culto, mas isso não significa que nós não podemos, por exemplo, nos dedicar a alguma atividade de lazer ao longo do dia. Então, existe esse tipo de divergência. Existem também divergências do tipo, louvor a Deus, louvor agradável, é quando se canta hinos. Tem algumas
pessoas em igreja batista tradicional que, né, sustentam isso, não, só quando canta os hinos do cantor cristão, então nós estamos realizando um louvor que realmente é agradável a Deus. Enquanto que existem pessoas que vão dizer assim, não, nós precisamos cantar e louvar ao Senhor, nós podemos fazer isso usando hinos, podemos fazer isso usando cânticos que sejam bíblicos. E existem entre o meio cristão, e aqui indo para fora do meio batista, pessoas que até mesmo dizem que nós só louvamos a Deus adequadamente com vozes, e fazem os seus cultos a Deus, as suas reuniões em igreja, sem nenhum tipo de instrumento. E são irmãos em Cristo, são pessoas que entendem o Evangelho, professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então existem, assim, diversas divergências, ou posturas, ou avaliações. A igreja é um campo onde todas essas coisas se encontram. E a pergunta é, como que nós ajustamos tudo isso? Como que nós marcamos, né, um passo junto para podermos servir ao Senhor Jesus Cristo em meio a todas essas divergências que existem, que podem surgir dentro do seio da igreja? É isso que nós vamos encontrar Paulo nos instruindo aqui nessas palavras que nós lemos no capítulo 14. Então, se você lembrar, eu disse para vocês que no capítulo 12 de Romanos, quando nós entramos em Romanos, Paulo mudou a chave. Ele estava expondo a doutrina da salvação e todas as implicações teológicas para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa esperança de salvação, para a nossa santificação, que a salvação pela fé em Jesus Cristo traz. No capítulo 12, então, ele entra com agora a parte ética. Como é que nós, então, salvos em Jesus Cristo, podemos viver as nossas vidas aqui nesse mundo de um modo santo e agradável a Deus? E ele vai dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que passar por uma transformação da nossa mente, ou seja, nós precisamos humildemente reconhecer que nós vamos ter que aprender as Escrituras, aprender constantemente para que possamos viver de modo santo e agradável a Deus. E então, ele chega no capítulo de número 14, onde ele vai dar aqui uma instrução que tem bastante a ver com o contexto da igreja em Roma, a quem ele escreve, mas não somente é aplicável à realidade que Paulo lida ali em Roma, que está expresso aqui nos versículos, mas é aplicável a nós como um todo, visto que a igreja de Cristo é um lugar para pessoas que estão em divergência quanto a opiniões, quanto ao parecer, à avaliação de qual é a melhor maneira de servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, deixe-me mostrar qual é o contexto da situação em Roma. Paulo está escrevendo a Epístola aos Romanos, e desde o capítulo 2, nós vemos que Paulo trata da seguinte realidade. Em Roma, a igreja era constituída por judeus convertidos a Jesus Cristo e gentios convertidos a Jesus Cristo. Ele vai tratar disso no capítulo 2, metade do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Ele vai dizer que todo mundo está igual diante de Deus, porque todos pecaram diante do Senhor e carecem da glória de Deus. Então, esse é o contexto. E nesse contexto surgia também divergências sobre qual é o melhor modo de servir a Deus, o modo adequado, o modo certo de servir a Deus, que envolvia principalmente questões de costumes e questões cerimoniais. Então dê uma olhada comigo aí no versículo de número 2, eu quero que você veja aqui que algo daquilo que estava sendo discutido ou que a Bíblia aponta que havia algum tipo de parecer diferente entre os cristãos na igreja de Roma, envolvia a dieta, a alimentação num contexto de paganismo. Tá? O texto vai nos dizer aqui no versículo 2 assim, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Qual que é o contexto aqui? O apóstolo Paulo está lidando com cristãos que estão vivendo fora de Israel, e boa parte daquilo que era consumido, especialmente de carne, vinha de sacrifícios, de sacrifícios que eram feitos nos templos pagãos. Você sabe, naquela época não existia açougue, conservação. Então, o que as pessoas faziam era, diariamente havia sacrifícios nos templos pagãos, as pessoas chegavam com os animais cedo, faziam ali as suas ofertas, suas oferendas, sacrificavam os animais, e parte daquela carne, então, depois de ser oferecida ali um ídolo,
ela era levada pelos mercadores para os mercados da cidade para serem consumidas ali imediatamente no dia. E então o que acontecia é que muitos dos judeus, eles não participavam desse tipo de alimento, eles não comiam carne para não se contaminarem com aquilo que havia sido oferecido a deuses pagãos nos templos. E, por causa disso, faziam escolhas como, por exemplo, a dieta de Daniel. Paulo diz aqui, né, que a pessoa come legumes. Se você lembrar, Daniel, lá no capítulo 2 de Daniel, ele fez uma opção por isso, fez um pedido ao rei Nabucodonosor para que ele não se contaminasse com a comida vinda dos ídolos. Ele pediu que fosse dado a ele por um tempo, fosse experimentado, né, apenas uma dieta de legumes ali. Então parece que a gente tem uma realidade semelhante acontecendo em Roma. Tem pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas vão lá no mercado, compram, né, a sua picanha e levam para casa felizes, satisfeitos e fazem, né, a mistura do almoço. Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu não participo desse tipo de alimento, isso aí eu sei de onde veio, eu sei a origem desse negócio, isso aí vai me fazer mal, isso aí não agrada a Deus, então não vou comer carne, eu vou fazer uma dieta de legumes. Então você tem aqui duas opiniões diferentes, pareceres diferentes sobre como que nós vivemos e servimos a Deus, vivemos de um modo santo e agradável a Deus. Esse é o contexto lá em Roma. Olha o versículo de número 5 também. O texto vai nos apontar aqui que envolvia também a observância de jejum segundo os costumes judaicos. O texto diz assim, 14, versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor e faz, e quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. Então, havia pessoas ali também que estavam fazendo questão de preservar determinadas datas. Não, está na Bíblia. Né? Olha, Deus estabeleceu desde Moisés, tem que celebrar a Páscoa. Tá? Tem que fazer isso, tem que cumprir a festa dos tabernáculos, tem que cumprir o jejum que a gente cumpre desde a época de Isaías, desde a época da rainha Esther. Tem que celebrar essas coisas. Isso está na Bíblia, é a palavra de Deus. Então via esse tipo de parecer, e outras pessoas que olhavam e diziam assim, não, nós celebramos Cristo, a ceia de Cristo, o culto ao Senhor no domingo, nós não precisamos de fazer jejuns nessas datas específicas, separar esses alimentos para celebrar a Páscoa e comer apenas essas coisas nesse dia. Então havia ali em Roma pareceres diferentes também sobre esses costumes, sobre essas festividades, sobre aquilo que Deus havia instituído no Antigo Testamento, na palavra do Senhor. Versículo de número 14, nós temos mais um elemento aí. O texto diz assim, capítulo 14, versículo 14, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. E aqui Paulo tem em mente exatamente aquela distinção que havia lá no livro de Levítico sobre animais impuros e animais puros, animais que poderiam ser consumidos e animais que não deveriam ser consumidos pelo povo de Israel. Mais uma regra cerimonial que Deus havia instituído na antiga aliança. Então havia ali em Roma essas pessoas, todas crentes no Senhor Jesus Cristo, receberam Cristo como Senhor e Salvador. No entanto, elas tinham percepções, pareceres diferentes sobre qual era a melhor maneira de servir a Deus, como andar no caminho do Senhor, o que é santo, o que é agradável a Deus. E agora o apóstolo Paulo, então, no capítulo 14, ele está trazendo instrução para unir todos esses irmãos em Cristo, para juntar todas essas pessoas, para que não haja aqui pecado, não haja cisão nessa igreja, nessa comunidade. E o que Paulo, então, vai trazer-nos aqui, a fim de apaziguar essas discussões, a fim de alinhar essas pessoas todas num mesmo caminho, mesmo que elas tenham pareceres diferentes sobre como viver a vida cristã. Paulo vai ensinar que os cristãos têm o dever de acolher uns aos outros, sem julgamento, sem desprezo. Ele vai ensinar isso aqui. Ele vai ensinar a quem pertence o papel de juiz.
Ele vai mostrar à igreja, olha, isso aí é julgamento. E a quem pertence esse papel? Ele vai mostrar e lembrar que não é o crente. Ele vai ensinar que existem alguns assuntos que são questão de consciência diante de Deus. E que, portanto, nós não devemos impor os nossos pensamentos aos outros, mas deixar que Deus, na sua graça, vá operando e abrindo a mente das pessoas, dando o entendimento para que elas possam ir alinhando as suas vidas cada vez mais à palavra de Deus, à vontade de Deus. E ele vai ensinar também, no fim, que todos vão prestar contas diante do Senhor. Então nós devemos tomar cuidado, porque se nós assumirmos o papel de juízes, um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor. Então vamos ver isso aí no texto aí. Olha o versículo 1, como que ele nos diz aqui, que devemos acolher uns aos outros sem julgamentos, sem desprezo. O versículo diz assim: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Uma instrução muito simples. Paulo está dizendo, gente, quando vocês estiverem diante desse tipo de coisa, de divergência de opiniões, né, ambos são pessoas que receberam o Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo, amam a palavra de Cristo, mas têm entendimentos diferentes sobre questões periféricas da palavra de Deus, como, por exemplo, questões aqui de comida, né, de participar da ceia, de se envolver com algo que tem uma origem que não é a mais adequada. Quando você está diante de situações onde existem divergências suas com outras pessoas, em coisas desse tipo, você deve acolher a pessoa. E acolher não para discutir opiniões. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é bem sábio isso aqui, inclusive pastoralmente para a igreja. Irmãos, uma das coisas que nós temos tentação é de reparar aquilo que os outros pensam diferente de nós e avaliam de maneira diferente da nossa e começar a fazer algum tipo de julgamento e começar a emitir algum tipo de juízo onde nós condenamos a pessoa ou então nós demonstramos desprezo para com ela. Olha, esse sujeito aqui, ó, ele não entende a Bíblia, olha só, ele não entende a verdade. Esse sujeito aqui está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Não é, pastor Adriano? Porque lá em 1 Coríntios 8, Paulo não fala sobre comida sacrificada a ídolos, etc. Ah lá, ele não faz, ó. E acontece isso de monte na igreja, de monte. Né? Muitas vezes a gente tem que dar um toque em alguém e dizer, olha, não é bem assim, não é, pare por aí. É isso que Paulo está aqui dizendo. Não faça esse tipo de coisa. Você deve acolher. A pessoa recebeu o Evangelho, ela creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acolha essa pessoa, não para ficar discutindo com ela. Estenda a ela a destra da comunhão, coloque ela caminhando junto com você, junto com a congregação na igreja, para que ela possa crescer também, se ela, no aspecto que você reparou, é alguém que é um débil na fé, alguém que realmente precisa de crescer, de amadurecer. Essa é a sua função. Acolhe a pessoa, não para discutir opiniões. E é importante isso, não só no contexto da igreja reunida aqui, após o culto, para ficar dando indireto. O irmão, você viu, né? O pastor pregou sobre isso, né? Você não pensa desse jeito não, né? Não é só isso. Mas em eventos que nós fazemos juntos, em lugares que nós estamos em comunhão, reunidos em ajuntamento, muitas vezes os crentes usam esses momentos para poder medir, né, o tamanho das suas espadas, né? Quanto que eles lidam bem com suas espadas. E não é esse o chamado de Jesus Cristo para nós. O chamado é acolha, não despreze, não julgue, não condene. E essas duas palavras aqui são certeiras, porque é exatamente isso que acontece. Aqueles que, né, se levantam com um bom respaldo da Escritura Sagrada, condenam. Olha, o irmão está fazendo isso errado diante de Deus, e condena. Julga e condena. Enquanto que outros vão se achar muito superiores e vão dizer assim, ainda precisa crescer muito. Olha só. Isso é errado. Não é essa a maneira como nós aglutinamos e formamos uma unidade e ajudamos uns aos outros a crescer na caminhada cristã.
E Paulo acrescenta algo aqui no final do versículo 3, que é muito bonito, e você deveria considerar isso aqui. Paulo diz assim: porque Deus o acolheu. Porque Deus o acolheu. Ele está nos dando aqui, então, mais um motivo pelo qual nós devemos acolher os nossos irmãos em seus pensamentos divergentes. Sabe por que nós devemos acolher? Porque Deus não rejeitou ele. Deus o acolheu. Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecado dele. Ele agora não está numa nova vida com Cristo. Ele está numa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem que agora passar por um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Pois bem, não interrompa isso, não atrapalhe isso, acolha essa pessoa, porque o próprio Senhor acolheu esse pecador. Então a gente precisa olhar para os nossos irmãos dessa maneira. Não faz sentido, irmãos, nós rejeitarmos pessoas, ou criarmos cisão, ou procurar discutir opiniões, rebaixando pessoas, nos tornando causa de tropeço para com o irmão ou para com a irmã, o novo convertido, porque Deus acolheu aquela pessoa. Nós somos mais altos, mais elevados que o Senhor. Não tem cabimento isso. Nós precisamos perceber que algum dia nós começamos na fé também de maneira bem trôpega, aprendendo as coisas das quais hoje nós damos risada. Pensava, como era bobinho, né? Eu pensava isso, eu agia dessa maneira, eu tinha medo de fazer tal coisa. Mas agora eu já entendi, já foi formado na minha mente, no meu coração, entendimento suficiente para poder compreender que as coisas não são dessa maneira. Por isso que eu vivo de modo diferente. E o nosso desejo deve ser que o irmão a quem Cristo acolheu, que ele também passe por esse mesmo processo de amadurecimento, de crescimento na fé, de entendimento da verdade, de santificação de vida. Esse deve ser o nosso desejo, o anseio do nosso coração. Mas ele vai além aqui. Ele vai nos ensinar a quem pertence o papel de julgar. Porque essa é a raiz da questão. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos exercendo julgamento sobre os nossos irmãos. E Paulo vai nos lembrar que isso não cabe a nós. Não é nosso papel. Você precisa ficar do lado certo, não do lado errado. Observe aí o versículo 4, ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? O irmão ou a irmã que tem opinião divergente da sua, ele não é seu servo, ele é de Cristo. Ele não está sob seu escrutínio, sob seu juízo, sob seu comando. Ele não tem que agradar a você, ele não tem que se conformar a você. Ele precisa se conformar. Capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a palavra de Deus. Ele precisa se conformar, mas conformar ao que Deus ensina na sua palavra. Não é a opinião de outros na igreja com a qual ele faz parte, com a qual ele segue com o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aí: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Então nosso papel não é sermos juízes uns dos outros nas condutas, nos costumes, nos pensamentos. Esse não é o nosso papel na igreja. Irmãos, se nós aprendêssemos só isso aqui, isso já evitaria tanto problema. Uma grande parte dos problemas que acontecem na igreja, da realidade de pessoas ficam magoadas, pessoas saem da igreja, acontecem cisões na igreja, envolvem juízos e julgamentos que são feitos não com base na palavra de Deus, mas com base no nosso próprio parecer, na nossa própria vontade. E Paulo está dizendo aqui: para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, ou seja, é o Senhor Jesus quem julga e aprova ou reprova. Está de pé ou cai. Não somos nós. Não cabe a nós esse papel. E a gente precisa então entender isso. Os irmãos não precisam ser conformados a um pensamento que me agrade. Não precisam ser mudados em uma conduta, em um modo de agir, em um modo de vestir, que esteja de acordo com o que eu acho que é correto. Eu acho que dessa maneira aqui é que deve servir a Deus. Um pastor que não prega, né, de paletó e gravata, isso aí não serve a Deus, não. Embora eu acho que isso dignifique a palavra que aqui é anunciada. Mas você percebe que podem haver opiniões divergentes quanto a isso, não se deve haver briga, confusões sobre isso.
Então nós não estamos no papel de juiz. As pessoas, elas não têm que cumprir os nossos critérios. Se você julga pessoas, você está do lado errado. E a palavra de Deus sempre lembra os crentes que este lado não é o nosso. Nós não estamos nessa posição nem nessa autoridade. Quando, por exemplo, Tiago escreve a sua epístola, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando nós desprezamos alguém por suas opiniões, ou quando condenamos alguém por suas opiniões, no fim das coisas nós estamos falando mal do nosso irmão, da nossa irmã. Tiago diz, não façam isso não. Isso é pecado. Aí ele diz mais, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago está dizendo, se você está julgando, porque você é juiz. É você que tem essa autoridade, os critérios para que a igreja se conforme são seus, a lei é sua? Não. Você também é um observador da lei, alguém que deve estar servindo a Cristo, pela palavra de Cristo, pela lei de Cristo, não para julgar. E aí ele diz assim, Tiago 4:12, um só é legislador e juiz, aquele que pode te salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Um só é legislador e juiz, somente o Senhor. Ele nos deu a sua palavra, os critérios pelos quais as coisas serão julgadas, em última instância, no juízo do último dia, e pelas quais devem ser julgadas também, ainda no tempo presente, se couber, né, a questão, por exemplo, de disciplina da igreja, mas é pela palavra, não as nossas opiniões, os nossos desejos, nossos achismos. Não é. Então, se nós entendemos isso, nós refreamos esse impulso que nós carregamos de tentar estar certos em relação aos outros, de tentar ser mais esclarecido em relação aos outros. Então, isso aqui é importantíssimo. Paulo está aqui trazendo esse ensino, não é nosso papel ser juiz. E ele traz aqui mais uma palavra no final do texto, que é uma lembrança. Ele diz ainda assim, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Isso aqui é muito bonito. O que ele está lembrando é, sabe, Deus acolheu. Se é um crente no Senhor Jesus Cristo, foi acolhido por Deus e estará em pé. Sabe por quê? Porque Deus vai preservar. Não adianta você também vir assim, não, mas pastor, a gente precisa falar, porque a pessoa pode ir por esse caminho, né, e pecar, e perder salvação, e ir para o juízo, trazer sobre si uma grande culpa e etc. E Paulo está nos lembrando, não. Se o Senhor acolheu, se é um servo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai preservar essa pessoa. Ela estará de pé. Irmãos, Deus vai conduzir essa pessoa de tal maneira que ela cresça em santificação, cresça em entendimento da palavra de Deus, fortaleça a sua fé e ela possa ir cada vez mais próximo daquilo que é a vontade de Jesus Cristo para a vida dos seus servos. Essa é a realidade. É isso que tem acontecido comigo, é isso que certamente está acontecendo com você se você é um crente em Jesus Cristo. Você está de pé porque Deus tem preservado você e tem te ajudado e te abençoado e lhe dado oportunidades para que você possa crescer, desenvolver, amadurecer a sua fé. Essa é a realidade da vida cristã. Então a gente não pode dizer assim, não, mas eu preciso agir isso e desculpar essa atitude pecaminosa contrária à palavra de Deus com a ideia de que, não, mas eu estou fazendo isso para o bem espiritual do fulano. Não, se você está discutindo opiniões, se você está desprezando, ou se você está julgando o seu irmão, condenando, você está criando um possível empecilho para que ele avance na fé. Um tropeço. E Paulo vai tratar disso, aí, por exemplo, no capítulo 14, versículo 13, na parte final, e eu não vou entrar nessa mensagem, mas ele alerta, ele diz, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então essa não é uma justificativa. E nós precisamos crer que o Senhor sustenta os seus servos. E Ele vai abençoar os seus servos. Ele vai fazê-los florescer, amadurecer e frutificar. Essa é a realidade que Deus opera na sua igreja. Mas Ele ensina mais algo aqui. Volta comigo aí, capítulo 14, versículo 5. Ele vai nos ensinar também que existem alguns assuntos que são questão de consciência
diante de Deus. Portanto, não são assim de grande urgência, como às vezes nós tratamos, sabe? Eu já vi uma discussão entre pessoas na internet sobre cantar, por exemplo, salmos ou hinos e cânticos no culto. E a coisa estava sendo tratada assim, como se fosse coisa de última urgência. Se a pessoa algum dia já cantou Glória, Glória, Aleluia, né? Como nós cantamos lá no acampamento, né? Não, essa pessoa está perdida, não vai para o céu. Porque Deus deu na palavra dele um livro de salmos, tem que cantar os salmos. Olha que coisa mais louca. Não tem cabimento isso. E o apóstolo, então, vai nos ensinar, olha, tem coisas aqui que são de consciência, não são urgentes. Observe, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Os pareceres diferentes. Quem está certo? Urgentemente, vamos estabelecer assim, qual deles que está correto diante de Deus. Não é isso que Paulo traz. Observe a frase seguinte, olha que coisa ele diz. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Uau! O que Paulo está dizendo parte da nossa vida cristã envolve seguirmos aquilo que a nossa consciência nos traz diante do Senhor. Você precisa ter bem definido na sua mente aquilo que você julga ser correto, então você vai perseguir isso. Você não vai andar nesse caminho. O seu compromisso é fazer isso. Mas não é uma questão aqui de estabelecer tudo no preto e no branco. Ó, é isso aqui que agrada a Deus, qualquer pessoa que está fazendo diferente, que não é a vontade de Deus, está pecando, está indo para o inferno. Não. Existe uma realidade onde nós temos a consciência e essa consciência vai sendo informada, nós vamos aprendendo a vontade de Deus e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando então obrigados aí sim a viver de acordo com aquilo que Deus já concedeu, que eu entendesse, que a minha consciência desenvolvesse e amadurecesse. Esse é o ponto que Paulo está aqui trazendo. Consciência é uma faculdade moral de julgamento, onde internamente nós julgamos o que é certo e o que é errado. O que Paulo está aqui dizendo é o seguinte, olha, você tem que seguir isso. Se você entende que o certo é cantar os salmos, porque tem salmos na Bíblia, beleza, segue isso para você. Até que você amadureça e entenda, né, lá no Novo Testamento, que a palavra de Deus fala de salmos, hinos e cânticos espirituais, que há uma distinção ali, sim, né, exegeticamente a gente pode fazer uma distinção, sim, ali. Até que você entenda, compreenda essas realidades, beleza, você serve a Deus cantando os seus salmos, mas não importune uma pessoa que entende corretamente diante do Senhor, pela sua consciência, de que ela pode cantar também, vem e derrama a paz, como nós cantamos aqui essa manhã. Entende? Então, existe essa realidade em que nós precisamos servir ao Senhor seguindo as nossas consciências, porque é a maneira como nós mais mostramos honra ao Senhor. Deixa-me dar um exemplo para você. Eu lembro que há muito tempo, uma pessoa, na adolescência, eu era adolescente ainda, ele era de uma igreja que ensinava que não podia assistir televisão. Era um colega de escola. Então, essa pessoa era de uma igreja que ensinava que não podia assistir televisão, tá? Tinha isso, não tem mais. Pelo menos eu não tenho visto mais aí nos últimos anos, mas existia isso. E esse sujeito então falou comigo assim, Rodrigo, estou fazendo uma coisa que eu sei que não devo fazer. Em casa não tem televisão, a igreja diz que não pode ter televisão, que a televisão não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Mas sabe, quando eu vou na rua de bicicleta, eu passo lá na Arapuã, dou uma paradinha e fico olhando o que está passando na televisão. Bobo isso, né? Eu não sei se vocês lembram disso, não lembro da loja Arapuã, era tipo uma loja do Zema, tá? E tinha aquele monte de monitor de televisão ligado, só que antigamente não tinha internet, não tinha aqueles videozinhos que você ligava, ficava passando as paisagens, negócio. Ficava ligado lá na Globo, uma na Globo, uma no desenho animado do SBT. E o meu colega parava na loja e ele estava assistindo um desenho montado na bicicleta do passeio. E com a consciência pesada, porque de acordo com o entendimento que ele tinha recebido, ele não estava servindo a Deus, ele estava cometendo pecado.
E o que isso manifesta? Manifesta rebelião contra Deus no coração, porque se a pessoa entende que tal coisa não deve ser feita porque não é a vontade de Deus, e ainda assim ela faz, significa que há nela uma disposição moral para ir contra o Senhor, mesmo que ela entenda que algo seja um mandamento e a vontade do Senhor. Então isso é pecado. Mesmo que aquilo que a pessoa entenda que é pecado, não seja pecado. Então, por exemplo, no caso do meu colega lá, do meu amigo lá de adolescência, era pecado assistir Tom e Jerry, né, nos monitores da Arapuã? Não! Mas era pecado ele desobedecer a Deus segundo ele cria? Sim, ele estava mostrando que ele estava disposto a desobedecer a Deus por um desenho animado que fosse. Você percebe como que o coração está contrário em rebelião a Deus? Então essa é uma questão séria, e Paulo está apelando para isso. Gente, nós temos uma consciência diante do Senhor, a gente tem que servir a Deus diante dela. Não adianta nós ficarmos impondo às pessoas aquilo que elas não entendem. Então você precisa compreender isso. Há coisas que são questão de consciência, e o que nós precisamos é criar todo um contexto necessário para que aqueles que ainda não aprenderam, que não foram amadurecidos, que eles cresçam, que eles aprendam, que eles amadureçam, para que eles possam servir a Cristo de boa consciência. Então não adianta você dizer para uma pessoa assim, né, olha, você tem que guardar o domingo ao dia do Senhor. Só que a pessoa ela não acredita nisso. E se ela assume isso aí, como é que fica? Contrário ao que ela pensa que é a vontade de Deus, ela está em rebelião ao Senhor. Isso não faz sentido. Então o apóstolo Paulo traz aqui esse conceito, e é importante a gente entendermos isso aqui, porque isso é grave. Servir a Deus sem estar disposto de fato a servir ao Senhor é pecado também. Deixa eu mostrar a você aqui. Versículo de número 23 do capítulo 14, ele vai estender esse tema da consciência aí nos próximos versículos. Olha como que ele termina, lá no final do capítulo, né, não dá tempo da gente abordar tudo hoje, seria ideal se a gente pudesse ficar aqui 2h30 expondo todo o capítulo, ia ser maravilhoso, maravilhoso, mas eu sei que vocês iam brigar muito comigo. Mas olha como que ele termina o capítulo aí, versículo de número 23, ele diz assim, mas aquele que tem dúvidas, ou seja, lá na mente da pessoa não tem certeza se aquilo é ou não a vontade de Deus. Ele diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Você está dizendo, opa, você está fazendo uma coisa que você acha que pode não agradar a Deus? Então isso aí é pecado. Essa atitude, isso é uma atitude pecaminosa. Então essa é uma realidade. Nós não podemos impor o que nós pensamos, as nossas opiniões, os nossos pareceres sobre questões básicas da vida cristã, costumes cotidianos, doutrinas não essenciais aos outros. Porque a pessoa não vai servir a Deus a não ser que ela de fato faça aquilo de boa consciência diante do Senhor. Então não adianta. Então a gente tem que dar tempo, não tempo ao tempo, mas tempo para que Deus vá operando crescimento, edificação na vida da pessoa, e ela então de boa consciência entenda, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu vou servir a Deus fazendo isso. Esse é o meu compromisso. É esse caminho que eu vou viver. É dessa maneira que eu vou agir. É esse costume aqui que eu vou barrar na minha vida. Vou implementar outras práticas. Porque, de fato, é isso aqui que é a vontade de Deus na minha vida, à luz da Escritura. Eu tenho aprendido isso. Que assuntos a gente coloca nessa área da consciência? É claro que você não pode colocar aqui, né, a obediência ou não aos mandamentos diretos da palavra de Deus, morais. Não tem cabimento. Você não vai dizer para a pessoa assim, olha, eu posso adulterar porque, assim, diante do Senhor, a minha consciência não me acusa que se eu fizer isso aí é errado. Não, tá muito claro, está expresso na palavra de Deus, você está desobedecendo um mandamento explícito do Senhor. Não é esse tipo de coisa que entra aqui. Tá? Nós estamos falando de coisas secundárias da vida cristã, de fato. Então observe aqui no próprio texto que o que Paulo trata aqui como questões de consciência, que cada um deve ter o seu próprio parecer, né, sua própria mente diante do Senhor, tem a ver aí com questões de alimentação,
comer alguma coisa ou não, se isso é a vontade de Deus, se agrada a Deus ou não. Tem a ver aí com dias sagrados. Sábado, domingo, Páscoa, festa dos tabernáculos, tem a ver com essas coisas. Natal. Tem discussão entre cristãos, crentes de Jesus Cristo, se deve ou não comemorar Natal. A maioria dos cristãos comemora Natal, mas há alguns poucos que acham que não, que se comemorarem Natal vão estar desagradando a Deus. É esse tipo de coisa que envolve aqui. Nós não estamos falando de doutrinas capitais da fé cristã, nem de mandamentos morais diretos da palavra de Deus. Nós estamos falando de coisas assim, comer um alimento que passou, né, pela mão de um pagão, né, comer a bala de São Cosme e Damião. Eu lembro que na minha infância eu tive conflito sobre isso, porque eu fui criado numa família cristã evangélica que ensinava claramente, olha, esse negócio aí, né, ele é de alguma maneira dedicado a santo, feito em honra ao Cosme e ao Damião. E eu ficava assim, em conflito com isso, como não como. E de vez em quando eu comia, porque eu não era um crente, sabe? Eu ia contra a minha consciência. Percebe? E o que resolve isso? Não é você estabelecer e impor uma regra sobre a pessoa, porque ela pode cumprir a regra sem ter a consciência correta naquilo. E não adianta. O que você precisa é ensinar a pessoa, é dar tempo para que a pessoa cresça, desenvolva, entenda aquela realidade da sua vida à luz da palavra de Deus. É isso que precisa acontecer na igreja. Então esse é o tipo de coisa que envolve aqui, tá? Coisas secundárias, costumes, comemorações, leis cerimoniais da Bíblia, doutrinas que são secundárias. Por exemplo, bons crentes creem na volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma doutrina essencial. Se uma pessoa nega que Jesus Cristo vai voltar em glória, visivelmente, em poder e glória, ela não crê em Jesus Cristo, não crê no Evangelho. No entanto, entre os crentes que acreditam no retorno do Senhor Jesus Cristo, visivelmente em poder e glória, tem alguns que acreditam que ele vai voltar antes de uma tribulação futura, outros acreditam que ele vai voltar depois de uma tribulação que ainda vai acontecer. Isso é uma coisa secundária, você não discute opiniões sobre estas coisas com ninguém, não despreza, não condena, não julga as pessoas por causa disso. O que você faz é procurar auxiliar o irmão ou a irmã na fé, crescer no entendimento das verdades bíblicas. É isso que tem que acontecer na igreja. O texto diz no versículo 7 ainda, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí Paulo traz aqui mais um pensamento, que é o seguinte, todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos algo em comum, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e desejamos agradar ao Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos para o Senhor, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, vivos ou mortos, nós desejamos agradar ao Senhor Jesus Cristo. E de fato, se uma pessoa é crente, irmãos, tudo que ela faz, ela busca fazer para agradar ao Senhor, para a glória de Deus. Então, voltando ao exemplo que eu estou usando aqui, uma pessoa que diz para cantar a Deus no culto só usa salmos, ela está fazendo isso porque ela julga que essa é a forma de agradar a Deus. E a pessoa que canta salmos e outros cânticos da Escritura Sagrada, ou de acordo com a Escritura Sagrada, ele julga que está fazendo isso para servir a Deus. Então observe, ambos têm um ponto em comum que são servos do Senhor. Estão sujeitos ao Senhor. E só isso deveria equalizar o nosso convívio. Nós estamos lidando com outras pessoas sinceras, genuínas, que estão buscando servir a Deus da melhor maneira que lhes parece. Nós temos isso em comum, nós pertencemos ao Senhor, nós vivemos para o Senhor, e estamos fazendo isso com sinceridade, com o entendimento que nós já alcançamos. Então nós não deveríamos divergir a ponto de criar cismas, de criar mágoas, de gerar escândalos, porque nós somos servos do Senhor. Mas ele ensina mais, e que eu quero que você olhe agora comigo no versículo 9 do capítulo 14. E ele vai nos dar mais um motivo pelo qual nós devemos acolher as pessoas e não ficar discutindo opiniões e criando tropeços.
Ele vai dizer aí no versículo 9 que nós todos iremos prestar contas diante do Senhor. E a gente deveria encarar então a nossa vida, a nossa conduta e a nossa relação com os outros irmãs e irmãos com uma certa temeridade, porque há uma responsabilidade diante do Senhor Jesus Cristo no dia do juízo. Olha o que ele diz aí, versículo 9: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Observe, para que fim o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, entregou na cruz, ressurgiu, para que ele fosse o Senhor, o Salvador e o juiz de todos. A palavra de Deus nos diz lá em João, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que o Pai, ao Filho, delegou todo o juízo. Jesus recebeu isso, Jesus cumpriu a obra dele nesse mundo para que ele fosse o único Senhor, o único juiz, vivo ou morto. A pessoa ainda está viva servindo a Deus aqui nesse mundo, ou já morreu e partiu, mas quem é o juiz dela, quem é o Senhor dela? É Jesus Cristo. Somente ele é apto para julgar as pessoas, para julgar nossos irmãos. Essa é a realidade. Você não foi aprovado por Deus como um santo e recebeu então autoridade para que, pelos seus critérios, o outro fosse julgado. É Jesus Cristo que recebeu essa aprovação. A palavra de Deus fala disso, que a ressurreição, Paulo já tratou isso lá em Romanos. A ressurreição, ela autentica Jesus Cristo como Filho de Deus, santo, puro, perfeito, digno de toda honra, toda adoração, o qual deve ser seguido. Nenhum de nós tem esse selo na nossa vida. Na verdade, somos pecadores, nós é quem seremos julgados. Versículo de número 10, ele diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? Então, se Jesus Cristo é o único Senhor, é o único juiz, por que você está julgando teu irmão? Essa é a pergunta que ele faz aqui. E tu, por que desprezas o teu? Por que você trata o seu irmão por menos do que você deveria? Alguém que o Senhor Jesus Cristo acolheu, por que você está fazendo isso? Qual que é a sua autoridade? Qual que é a sua posição para realizar isso diante do Senhor sem pecado? O texto continua: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha, na verdade, nós todos vamos ser julgados pelo Senhor. Você não deve julgar o seu irmão, você não está nessa posição, você não é digno disso. Mas você será julgado pelo Senhor. Você vai comparecer, todos comparecerão diante do tribunal de Deus, como está escrito. Então ele cita aqui o profeta Isaías: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Todo mundo um dia vai estar diante do Senhor, de joelhos, e será julgado pelo Senhor. Versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Opa, então você precisa pensar. Então, peraí, no último dia, naquele dia em que todo o joelho estiver diante do Senhor Jesus Cristo, eu também estarei lá, e eu serei avaliado, eu prestarei contas de minha vida. E observe aqui, não está ensinando salvação por obras, se construiu a teologia da salvação, salvação pela fé em Jesus Cristo somente. Mas existe uma realidade que a Bíblia diz que nós seremos, sim, avaliados e julgados pelo Senhor, não para salvação, mas para manifestar ali a qualidade das nossas obras, se elas foram dignas, honrosas e merecem nos acompanhar ao longo de toda a eternidade, ou se não, se são indignas, são vergonhosas, se deverão ficar para trás, deixadas permanentemente para trás por toda a eternidade. Nós seremos julgados pelo Senhor. Você precisa pensar nisso. Agora, se você vive a sua vida cristã, tendo dificuldade de conviver com cristãos, sendo pedra de tropeço, desprezando o irmão que está chegando na fé, que está com dúvidas, que você já venceu elas. No dia do Senhor Jesus Cristo, vai ser manifesto que isso foi um comportamento indigno, desonroso. Você vai ter vergonha disso, porque você vai ser julgado. É isso que Paulo quer que a gente pense. Você vai ter vergonha disso. Você se impediu que um cristão crescesse na fé por causa da maneira como você agiu, condenando aquela pessoa, expondo ela ao ridículo, deixando de criar um ambiente de acolhimento para que ela caminhasse junto com a igreja e crescesse, pôs a pessoa para fora da igreja.
diante do Senhor Jesus Cristo você vai ter vergonha disso. Isso não ficará assim, né, esquecido, ele não vai cobrir isso com um pano, não. Você vai ter vergonha disso. É isso que Paulo quer que a gente pense. Irmãos, isso deveria encher nosso coração de um santo temor. Imagine você diante de Jesus Cristo glorificado em poder e glória. O tanto de coisa que você puder evitar de chegar lá e estar exposto diante da glória e da santidade dele. Eu tenho certeza que no dia do juízo você gostaria que você tivesse levado sua vida cristã mais a sério. E pudesse chegar lá com menos coisas pelas quais você se envergonha. Que você pudesse chegar lá com mais obras dignas, que vão te acompanhar toda a eternidade, através dos galardões que você vai receber. A Bíblia diz que o crente receberá galardão através das obras que faz, das obras que são dignas. Eu tenho certeza que todos nós iremos nos arrepender em alguma medida, porque podemos, desde já, nos dedicarmos mais ao Senhor e à obra do Senhor, inclusive neste aspecto de fornecermos um ambiente de acolhida e que proporcione crescimento espiritual, despertamento espiritual, florescimento na fé daqueles que são mais fracos, daqueles que estão iniciando a caminhada no Evangelho. Então você precisa ter essa postura. Essas coisas são recorrentes na igreja. Quarta-feira nós iniciamos o período da quaresma. Pessoas que são novos convertidos têm dúvidas sobre isso. Você não pode pegar uma pessoa dessa e falar assim, tá querendo fazer jejum de carne, bovina, não sei o quê. Não é assim que você trata da coisa. Você vai ter vergonha diante de Jesus Cristo se você fizer isso com uma pessoa que ele acolheu. A maneira de lidar com isso é ensinar, dar exemplo, mostrar, fornecer um ambiente que essa pessoa que creu no Evangelho, ela venha, permaneça e possa ir crescendo junto, vai entendendo essas coisas e compreendendo, não, isso aqui realmente não agrada a Deus, não faz sentido servir a Deus dessa maneira. Entende? Ele conclui, então, não nos julguemos mais uns aos outros, versículo 13. Irmão, se você tem feito isso, se você tem desprezado pessoas, se você tem julgado e condenado pessoas que têm um entendimento, um parecer sobre como viver a vida cristã diferente do seu, esse é o momento de você arrepender-se disso diante do Senhor e deixar esse tipo de conduta para trás, porque isso não opera a verdadeira vida cristã. Paulo diz aqui, não nos julguemos mais uns aos outros. Se você já fez isso, arrepende e pare de fazer. Voltamos lá no versículo de número 1. Ele diz, acolhei o que é débil na fé. Você identifica uma pessoa que ainda tem várias fragilidades, inconsistências na sua maneira de entender a fé, entender a doutrina, entender a vida cristã, a prática. Acolhe essa pessoa. Dê tempo para que Deus opere na vida dela através da palavra e ela possa crescer, desenvolver e se tornar um bom crente diante do Senhor. É isso que você deve fazer. Ore para que você seja misericordioso com os irmãos, porque há no nosso coração uma tendência à soberba, até nas coisas espirituais. Isso aqui eu já sei. Ih, fulano ali, tá chegando agora, não sabe, né? Que bobinho, ele acha que essa daqui é a doutrina. Não, ore para que Deus te dê um coração misericordioso, para que você não haja desta maneira com ninguém. Então nós aprendemos aqui que para alinhar esse grupo, que é a Igreja de Cristo, onde sempre haverá opiniões divergentes, pareceres diferentes, devido ao contexto das pessoas, a origem, sua história de família, sua própria experiência, né, de religião, tempo da sua conversão. Isso é o tipo de coisa que vai acontecer e existir sempre na igreja. Pessoas em estágio diferente de amadurecimento da fé. Nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que nós devemos acolher sem julgamentos a esses irmãos, sem desprezo. Nós aprendemos que o papel de juiz não é nosso. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando no papel de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, não nós.
As pessoas não têm que servir a nós, a nossa opinião. Nós aprendemos que existem assuntos que são questão de consciência, portanto não adianta você impor sobre a pessoa, porque mesmo que ela pratique sem que aquilo seja de fato o que ela acredite, ela não vai estar servindo a Deus de fato. Então cada um tenha sua opinião bem clara na sua mente diante do Senhor. E aprendemos que todos nós iremos prestar contas a Jesus. Que você não fique levando para o dia do juízo coisas pelas quais você vai se envergonhar, que não vão te acrescentar nada para a eternidade. Mas seja alguém que proporcione a edificação da igreja de Cristo, que você leve isso para o dia do juízo, e que isso seja uma honra a Jesus Cristo. Mas eu quero que você aprenda também, então, que não é confrontando tudo imediatamente e minuciosamente que nós vamos ajudar os outros a progredir na caminhada da fé. O ensino de Paulo aqui não é para nos despertar esse senso de urgência, não. Então nós temos que falar tudo. Viu uma coisa errada, vai lá, pega a pessoa, fala e confronta, etc. Não. Nós temos que dar tempo ao trabalho de Deus. Porque Deus vai agir. O texto nos diz aí, para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé porque o Senhor é poderoso para suster. Deus vai agir na nossa vida. E não é tudo de uma vez. Não adianta você querer fazer com que a pessoa receba toda a carga de fé, de doutrina, de prática da ética bíblica, de quais são os costumes adequados dentro da sociedade que nós vivemos hoje. Tudo de uma vez. Não é assim. É um processo, a vida cristã é um processo. Você está nesse processo, eu estou nesse processo, onde nós vamos aprendendo, amadurecendo, entendendo qual é a melhor vontade para fazer diante do Senhor. Essa é a realidade. E confiar no Senhor que Ele é poderoso para suster os nossos irmãos e irmãs, que são diferentes. Confiar no Senhor que Ele é poderoso para suster a nós mesmos, porque nós ainda temos que crescer. Nós somos muito rápidos, né, no gatilho, né, igual os filmes lá do Trinity, né? Atirar nos outros. Mas a gente esquece que existem outras pessoas que já estão à frente de nós na fé cristã que poderiam estar nos condenando, nos desprezando, porque já tem uma maturidade espiritual, um entendimento da verdade muito bem aprofundado, já tem sido exercitado em piedade ao longo da vida, que talvez você não foi ainda. Então esse não é o caminho. Não é você despejando tudo sobre a pessoa. Assuntos que entram nesse campo. Deixa eu listar alguns aqui, que eu selecionei de manhã, ou apontei aqui. Essa questão da guarda do domingo, como dia do Senhor, como dia, né, só de descanso, de dedicação às coisas de Deus. Isso é um assunto que entra nisso aqui. Você não despreza, não julga, não condena uma pessoa por causa disso. E olha, eu não estou falando aqui do que o adventismo faz, há diferenças. O adventismo diz que guardar o sábado é indispensável para que a pessoa seja salva. Portanto, estabelece dessa maneira uma salvação por obras, que é contrário ao ensino da Bíblia de salvação pela fé em Jesus Cristo somente. Tá? Então nós não estamos falando aqui do que o adventismo faz em termos de guardar o sábado. Além disso, há também, né, a questão da Ellen White, aceitá-la como profetisa, que é um grande problema. Nós não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que receberam o Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo, mas têm entendido que o domingo é dia do Senhor e que não se deve, por exemplo, trabalhar no domingo. Tem pessoas que fazem isso. É desse tipo de assunto. Comer ou não comer frango ao molho pardo. É esse tipo de assunto. Não pode ficar desprezando pessoas por causa de coisas assim. Na Bíblia diz para não comer, né, coisa com sangue, etc. Gente, vamos tratar disso à luz da Bíblia e deixar que as pessoas vão amadurecendo à medida que Deus vai atuando na vida da pessoa e dando a ela a oportunidade de aprender. Não é, o sujeito comeu, não, então não é crente, não, isso aí vai para o quinto dos infernos, ainda vai ficar nadando em sangue de galinha. Não é essa a postura cristã. Uso de véu ou de barba. Igrejas que mulher só pode cultuar se ela estiver de véu. Fruto de um entendimento de 1 Coríntios 11, a Bíblia trata lá do contexto de Corinto do uso de véu em mulheres ali no culto.
Mulheres que oram profetizam. Tem igrejas que não podem o homem usar barba, né? Eu sou um grande pecador nessas igrejas. Tem igreja que faz isso. Tem igrejas que tratam de questão de roupas com regras. A modéstia, ela precisa ser aprendida com bom senso, à luz da palavra de Deus. Não tem a ver com você ficar estabelecendo, né, o cumprimento das roupas e pondo o diácono ou uma irmã da igreja ficar vigiando os outros. Existem, obviamente, trajes que são próprios para o cristão, tanto para o meio de culto, para estar na igreja, quanto para estar fora da igreja. Trajes são impróprios para o sujeito na praia, na piscina. Ele não deve se conformar ao mundo, ele precisa transformar a sua mente. Não é assim aprender qual que é a regrinha, alguém vai ficar lá, né, fazendo todo um escrutínio, julgando isso. Não! A Bíblia não estabelece isso, porque esse não é nosso papel. Nosso papel é ensinar e dar um ambiente para que a pessoa vá crescendo, florescendo, entendendo qual é a modéstia, como é que ela vai se portar, se vestir de um modo que é agradável a Deus. É isso que a gente deve buscar. Mas tem mais coisa aqui, deixa eu ver. Coisas, diferenças, como por exemplo na ceia. Tem igrejas que ainda fazem ideia de um cálice único. Diz não, porque nós lemos na Bíblia, Jesus tomou o cálice, é no singular, e partilhou os discípulos. Então é isso que tem que ser feito. Sendo que a ceia, nós estudamos sobre isso, né, lá no acampamento, é o pão e o vinho partilhados, não é assim exatamente como Jesus fez cada movimento ali. Não é isso. Mas, se a pessoa ela pensa que é isso, você deixe ela, e que a graça de Deus vá operando na vida dela, e ela possa ir aprendendo e amadurecendo. E por aí vai. Doutrinas não essenciais, calvinismo ou arminianismo. Ambos creem no Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário pelos seus pecados. Creem que a salvação é por fé em Jesus Cristo somente. Então, assim, você vai ficar discutindo esses negócios de modo a criar escândalo, tropeço. Você vai ensinar biblicamente o que a palavra de Deus mostra. E deixa a pessoa ir amadurecendo, crescendo, absorvendo. Agora, é claro que nós não podemos também usar, então, né, essa ideia de liberdade de consciência para justificar preguiça e ausência de crescimento espiritual. Já que é assim, então também não precisa estudar, não precisa aprender, não precisa acompanhar, né, o currículo, o ensino de uma igreja constantemente, porque afinal de contas o básico, o principal eu já tenho. Não, precisa, porque um dia todos nós vamos prestar contas diante do Senhor, e uma das coisas que nós vamos prestar contas é se nós remimos o nosso tempo, se nós progredimos na vida cristã, se nós nos empenhamos, nos esforçamos para entender a verdade de Deus, para viver de um modo mais santo e agradável a Deus. Então isso também não é desculpa. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo e você vai querer não ser envergonhado diante de Jesus com uma vida de preguiça diante das coisas dele, da verdade dele. Vai ser muito feio isso para você. Você vai ter muita vergonha de Cristo. Então, encerrando, nas coisas essenciais, unidade. A gente não pode abrir mão de doutrinas capitais, dos mandamentos morais da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão dessas coisas. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Liberdade para que cada um faça o que quer? Não. Para que cada um sirva ao Senhor conforme a sua consciência o orienta. E à medida em que essa pessoa vai crescendo e aprendendo, a sua consciência vai fazendo um juízo diferente e levando essa pessoa a servir a Cristo de um modo mais adequado. Mas você não vai impor isso aos outros. Liberdade. Em todas as coisas, caridade. Em tudo isso você precisa, no fim das contas, nós voltamos no amor ao próximo. Se você ama o seu irmão, de fato, você não vai agir para afastá-lo, para desprezá-lo. Você não vai tomar o lugar de Cristo na vida dele e ficar julgando ele. Em todas as coisas, caridade, amor. Deus nos deu um coração misericordioso uns com os outros. Vamos ficar de pé para a gente orar?